Doutor Márcio, em qual momento a pessoa deve começar em planejamento previdenciário? Que essa é uma pergunta bastante comum, inclusive entre os colegas advogados, alunos, parceiros, enfim. Pergunto, Márcio, quando é que a gente deve orientar o cliente a fazer um planejamento previdenciário? Eu costumo dizer que sempre. Claro, a gente vai ter que orientar um planejamento previdenciário de acordo com a característica específica de cada cliente. Cada caso vai ser um caso. Quanto antes começar, melhor. Claro que a gente sabe que um jovem com 20 anos de idade, ele não consegue enxergar a utilidade de um planejamento previdenciário que vai lhe conferir algum reflexo prático de aposentadoria daqui a 45 anos. É claro que ele não vai ter essa dimensão, mas nem só de aposentadoria vive um segurado da Previdência. Nem só a aposentadoria é concedida a ele. Existem os chamados benefícios não programados, que são os benefícios cujos riscos sociais são imponderáveis, incapacidade, óbito, e se trabalha dentro dessa linha até mesmo com os benefícios de salário maternidade e auxílio reclusão. Acidentes. Eu não consigo prever quando vai acontecer. Mas uma coisa é certa, para estes benefícios não programados, se eu não estiver na condição de filiação previdenciária, se eu não estiver pagando contribuições, porque eu não estou falando apenas de empregados, existe um sem número de trabalhadores autônomos na informalidade que não pagam previdência social porque até mesmo entendem que não precisariam fazê-lo. Mas, na verdade, precisam. São segurados obrigatórios. Porém, depende deles o recolhimento da própria contribuição. Então, eles acabam deixando de fazer. Mas conscientizar a população de que é preciso contribuir para, com isso, ter proteção previdenciária mínima é algo que começa no início da vida laboral. A gente vê muito assim, autônomos, né, ou empresários, né, que sempre contribuíram com o mínimo, né, com o salário mínimo. E não chega muito dessas pessoas lá no seu escritório, doutor, que chegam lá já para se aposentar querendo um milagre. Essa palavra milagre, ela é bem comum no nosso meio, né? E por que essa pessoa chega assim, João? É importante também, a gente não pode simplesmente ignorar fatos históricos, porque lá em 1998 houve uma mudança, a primeira reforma da Previdência após a Constituição de 88. Até então, as aposentadorias eram por tempo de serviço e os benefícios de aposentadoria eram calculados tão somente com base nos últimos 36 salários. Então havia uma cultura de que o que importava para uma aposentadoria era aquele sprint final, na reta final da aposentadoria, aqueles 100 metros finais antes da aposentadoria. Isso mudou em 99, depois da reforma de 98, e aí passou a abranger o cálculo de um benefício, tudo aquilo que se construiu pelo menos a partir de julho de 94. Então não adianta começar no final da vida. O que se faz para pessoas nessas condições? A gente tenta verificar se existe alguma possibilidade de melhorar um pouco esse benefício, ou às vezes apenas para dizer, olha, não vai ter condições. Mas o planejamento ainda é importante pelo seguinte aspecto, a organização de tudo que ele vai precisar para o momento de requerer aposentadoria. Porque às vezes a aposentadoria leva muito mais tempo para ser concedida pela INSS porque a documentação está absolutamente em desordem. E a gente precisa organizar isso e levar o que for necessário para o INSS.